Vamos, meus queridos, vamos estudar estatística. Primeira aula é de medidas de tendência central. É um assunto que cai muito no Enem. São questões fáceis para mediana. Só teve, nestes anos, até 2020, uma questão bem difícil, bem complexa. A aula de hoje será uma teoria, uma questão, uma teoria, uma questão, para você ver todos os modelos que podem cair no Enem de questões, certo? Vamos para o primeiro, mediana. A mediana MD representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, olha, para você encontrar a mediana, você tem que colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Quem decide é você, não faz diferença. Eu sempre vou resolver na forma crescente. O que acontece? Quando o número de elementos de um conjunto é ímpar, a mediana é o termo central. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Tobis, não entendi. Vê se você percebe comigo. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Vamos colocar que os dedos de sua mão estão em ordem crescente ou decrescente. Você olha e você vê que é o dedo do meio. Você sabe que é o dedo do meio. Tobis, não entendi. Se tem sua mão, 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe que esse é o dedo do meio. Acabou. Agora, se só tivesse 4 dedos, qual dedo central? Aí o que você faz? Você pega os dois centrais, soma e divide por 2. Foi o que ele falou, ó. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Como assim, Tobis? Não ficou claro. Olha aqui. Quem é a mediana? Primeiramente, vou colocar em ordem crescente, ó, do menor para o maior. Pronto. Agora aqui eu vejo. Quem é minha mediana? É o termo central. Quem é o termo central? 2. Então, minha mediana é 2. Porque eu coloquei em ordem crescente e peguei o termo que estava no meio. E esse aqui, Tobis, se você olhar isso aqui, ó, colocando em ordem, tem algum termo central? Não tem. Porque ó, fica um grupo de 2 para cá e um grupo de 2 para cá. Não tem quem está no meio. E o que eu faço, Tobis? Assim. Eu pego os valores somados e divido por 2. Que valores, Tobis? Que valores? Eu pego os dois centrais, ó, 1 e 3. Então, eu vou pegar, para calcular minha mediana, eu vou pegar 1 e 3, somar e dividir por 2. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Então, a mediana, neste caso aqui, também foi 2. Tobis, repete para mim, por favor. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Nesse aqui, eu só coloquei em ordem crescente e já descobri o termo do meio. 2 para cá, 2 elementos para cá, e ele estava aqui no meio. Já quando o número de elementos for par, se você analisar aqui, tem 4 elementos. Ô, Tobis, quando eu colocar em ordem crescente, não tem o termo ao que está aqui no meio. E o que eu faço? Eu pego os dois centrais, esse e esse no caso, somo e divido por 2. Agora vamos fazer uma questão de mediana do Enem. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, Sampa e Porto Alegre. A mediana dessa taxa de emprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de... Presta atenção. Uma questão dessa no Enem, seus concorrentes vão parar e fazer ela pausadamente, porque essa questão você não pode errar. Essa questão você não pode errar. Olha, mediana. Mediana é o termo central. Então, primeiramente, você vai ter que colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu vou colocar em ordem crescente. Então, você vai parar e vai organizar os dados da questão. Vou começar com o menor. Ó, vamos pegando aqui o menor, 6,8. O próximo, menor, 7,5. Tobis, temos que fazer com calma para não errar. E 7,6 tem 2, Tobis. Então, você vai colocar os dois, ó. 7,6 e 7,6. Próximo,
7,7. Próximo, 7,9 duas vezes. Próximo, 8,1. Próximo, 8,2. Qual é o próximo? 8,5, 8,5 duas vezes. 8,5, 8,5. Depois, 8,6. Depois, 8,9 e 9. Então, eu gastei um tempo organizando os dados. Normal gastar? Normal. Então, quem é a minha mediana? Preste atenção. Olha para cá. Vê se você entende a lógica. Vê se você entende a lógica. Vê se você entende a lógica. Se você cortar os da ponta, se você cortando os da ponta, o maior e o menor, 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 for cortando de pouco em pouco, você vai perceber que vai sobrar quem está o quê? No meio. Então, olha para cá. Eu cortei o menorzinho com o maior. Estou cortando para descobrir quem está no meio. Ó, o outro menorzinho e o outro maior. O menorzinho e o maior. O menorzinho e o maior. Gente, eu estou cortando os da ponta. Porque quando eu corto os da ponta, eu vou saber quem é que está no meio. Porque mediana é o termo central. Ó, o menorzinho, o maior. O menorzinho, o maior. Sobrou esses dois. Ó, não tem termo central. Como não tem um termo central, a nossa mediana, nós pegamos os dois centrais, que é 7 e 9, somamos e dividindo por 2. Então, eu pego os dois centrais, somo e divido por 2. Ficou 16 dividido por 2, 8. Minha resposta é quem? 8. Então, vê se você entende o que eu fiz. Eu coloquei os elementos em ordem crescente. Depois que eu coloquei e o Enem não tem espaço, vai ter que organizar aí. E aí eu fui cortando os da ponta, o menorzinho e o maior. O outro menorzinho e o outro maior. O outro menorzinho e o outro maior. Aí fui cortando ó, o menor com o maior. O menor com o maior. Porque eu estou tirando os da ponta para sobrar o do meio. Sobrou esses dois, eu somo e divido por 2. 16 dividido por 2, 8. Acabou. Gente, a dica que eu posso dar para vocês. A dica que eu posso dar para vocês. Tobis, tem uma dica em uma questão dessa? Tem. Porque o Enem, você precisa de tempo. Então, o que que acontece? O aluno que talvez esteja sem tempo, o que que ele pode fazer em uma questão dessa? O que que o aluno pode fazer em uma questão dessa? Em vez de ele organizar os dados, ele já ir cortando aqui, ó, ele já vai cortando no gráfico. Ele já vai cortando no gráfico. Por que, Tobis? Eu ganho em 1 minuto, 2 minutos. É o tempo para uma questão. E se for uma questão fácil, melhor ainda. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu já vou pegar o gráfico que está aqui e já vou cortando o menor e o maior, e o menor e o maior. É um macetezinho para uma questão dessa. Você vai ganhar tempo, ó. Olha a tabela aqui comigo. Esqueça a minha anotação. Você vai agora concentrar nessa tabela. Pense comigo enquanto eu estou fazendo. Vou cortar o menor. Cortei, ó, 6,8. E vou cortar o maior de todos. Eu olho, eu sei que é 9. Vou cortar o outro menor, 7,5. Agora com o maior, 8 e 9. Então, você viu, eu cortei o menor, o maior, o menor e o maior. Vamos cortando. O menor, vixe, Tobi, são dois iguais, não tem problema. Você corta qualquer um dos dois. O menor e o maior aqui, ó, 8,6. Um menor, 7,6. Outro maior, 8,5. Um menorzinho, 7,7. Um maior, 8,5. Um menorzinho, 7,9. E um maior, 8,2. Então, você já viu, eu não precisei copiar os números na prova, que já não tem espaço. Sobrou esses dois números. Sobrou esses dois números, eu somo e divido por 2. Achei 8. Moda. Vamos estudar a moda agora. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Como assim, Thomas? Olha, moda é o que mais se repete. Em português vulgar, moda é o que mais se repete. É o que tem maior frequência. Então, moda é o que mais se repete, ou que tem maior frequência.
Pode vir como gráfico ou pode vir em uma tabela. Olha um exemplo aqui. Dados esses números, quais são a moda? Você vai observar e vai ver qual desses mais se repete. Opa, o que mais se repetiu foi o 2. Então, nesse exemplo, a minha moda é 2. O que eu fiz? Eu observei os dados e eu percebi que o 2 foi o que mais se repete. Então, a minha moda é 2. E neste aqui, que é um gráfico de frequência no eixo Y, altura no eixo X. Quem é minha moda das alturas? Quem é minha moda? Lembrando, moda é o que mais se repete ou que tem maior frequência. Mas só vamos explicar aqui antes. Olha, 1,50 m tem 20 alunos que têm 1,50 m. Um exemplo. 1,60 m tem 10 alunos que têm 1,60 m. Outro exemplo, eu tenho 15 alunos que têm 1,70 m. Então, qual é a moda das alturas? Aí você vai ver qual que mais se repetiu, qual que teve maior frequência. Ó, a maior frequência foi 20. Que altura foi essa? 1,50. Então, a moda das alturas é 1,50. Por que, Tobis? A altura de 1,50 repetiu 20 vezes. A altura de 1,60, 10 vezes. A altura de 1,70, 15 vezes. Qual que mais se repetiu? Qual que teve maior frequência? A altura de 1,50 m. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo de onde parte ele e mais 3 pessoas ao quinto andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar? Olha, preste atenção. Os alunos, até bons alunos, olharam essa questão, pá, viu aqui, ó, 2, 2, 2, 2. Marcou logo 2, letra A. E ainda botou na letra A de sacanagem. Olha o que acontece. Gente, ele pediu moda. Moda é o que mais se repete. Então, o aluno viu 2, 2, 2, falou, opa, é o que mais se repetiu. Só que a questão disse o quê? Qual comanda a questão? A moda do número de pessoas no elevador durante a subida. E aqui, na tabela, é número de pessoas, correto. Agora, que entram no elevador e que saem no elevador. Então, entrou 2, saiu 2, entrou 2, saiu 2, e assim vai. Não é o que a questão pediu. Por isso que a resposta dessa questão não é 2. Porque é o número de pessoas que, ó, número de pessoas no elevador durante a subida. Então, preste atenção comigo. Quando estava no térreo, entrou 4 pessoas, não saíram ninguém. Fechou a porta, subiram 4 pessoas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4. Aí, fechou o elevador, eles subiram, abriram a porta. Chegaram no primeiro andar. Só que no primeiro andar entraram 4 pessoas. Então, ó, vamos fazer uma conta. Tinha 4. Entrou 4, ficaram com quantas? 8. Só que saíram 3. Gente, se tem 8 pessoas, sai 3, fica com quantos? 5. Então, ó, fechou o elevador e vai subir. Tobs, eu não entendi. Vamos para o próximo para ver se a gente entende. Fechou o elevador com 5 pessoas, subiram. Chegou no segundo andar. Chegou no segundo andar, entrou uma pessoa, porque aqui ó, a quantidade de pessoas que entram. Então, se tinha 5, entrou uma, 6. Só que acabou ó, saindo uma pessoa também, que sai do elevador. Entrou uma, ficou com 6, saiu uma, voltou para ficar com quanto? Com 5. Fechou a porta do elevador, subiu para o terceiro andar. Chegando no terceiro andar, entraram 2 pessoas. Tinha 5, entrou 2, 7. Só que como entrou 2, coincidentemente saiu 2. Se tinha 7, saiu 2, ficou de novo com 5. Fechou a porta do elevador, chegamos no quarto andar. Entraram 2 pessoas. Tinha 5, entrou 2, ficou com 7. Dessa vez não saiu nenhum. Então ficou com 7. Fechou a porta do elevador, subiram para o quinto andar. Tinha quantas pessoas? 7 pessoas. Entraram 2, ficaram 9. Só que saíram 6, ficou 3.
fechou a porta do elevador. Então, qual é a moda dessa questão? A moda dessa questão, ó, é 5. Por que a moda é 5, Tobias, letra D? Porque foi o que mais se repetiu. Porque ele pediu a moda do número de pessoas no elevador durante a subida. Ele não perguntou a moda de quem entrava e quem saía. Ele pediu a quantidade de pessoas que estavam no elevador durante a subida. Média aritmética simples. Ou média aritmética MA. A média aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Como assim, Tobias? O que é média aritmética? Média aritmética é a soma de todos os dados. Eu somo tudo e divido pelo número de termos. Pronto. Repetindo, a média aritmética é a soma de todos os termos, somo todos e divido pela quantidade de termos, pelo número de termos. Como assim, Tobias? Antes de fazer uma questão do Enem, se eu tenho o termo 3, 5, 7 e 10. Quem é a média aritmética? Eu somo tudo, ó, e divido pela quantidade de termos. Tem quantos termos? 1, 2, 3, 4. Somando isso aqui tudo dá 25 dividido por 4, 6,25. Essa é a minha média aritmética. É a soma de todos os termos dividido pelo número de termos ou quantidade de termos, o que você achar mais fácil para você entender. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a R$250 mil. A receita nesse ano foi de 325 mil, obtendo assim um lucro de 75 mil reais. Diferença entre a receita e o custo total. A tabela representa o custo total e a receita nos 5 primeiros anos. De acordo com a tabela, a média anual do lucro em milhares de reais ao longo dos 5 anos. Olha, o que ele pediu? O que ele pediu? O comando da questão é a média do lucro. Então, eu tenho que, primeiramente, descobrir o lucro para depois calcular a média. E de quantos anos? 5 anos. Olha, na tabela deu o custo e deu a receita. E até é óbvio, ele deu a fórmula, a diferença entre a receita e o custo, é o lucro. Tobias, não entendi. Se você compra uma camisa por R$10, você a revende, que é a receita, por R$50. Você teve um lucro de quanto, gente? Se você comprou por 10, vendeu por 50, você teve um lucro de R$40. Então, é uma subtraçãozinha simples. O primeiro ano ele deu na questão, ó, 75. Não preciso nem fazer a subtração. Ele deu, ó, 75 mil reais, obtendo assim um lucro de 75 mil reais. Já no segundo ano entrou 355 mil, só que ele gastou 270 mil. Então, vou fazer uma subtração. E vai dar quanto, Tobias? 85. Eu fiz, ó, tudo que ele ganhou, menos o que ele gastou. Deu 85. Próximo ano, ele ganhou 355 e gastou 290. Ele teve um lucro de 60. No outro ano, 365 e 280. Ele teve um lucro de quanto? 85. E o último ano? 305 e 260. Ele teve um lucro de quanto? 45. Então, se você percebeu, eu peguei a receita e subtraí do custo. Ó, receita menos custo e calculei o lucro. Pronto. Agora vamos para o comando da questão. Qual comando? A média. Como é que eu calculo a média de uma coisa? Eu somo tudo e divido pela quantidade de termos. Eu somo tudo e divido pela quantidade de termos. Então, vou somar, ó, 75 mais 85 mais 60 mais 85 mais 45. Eu somo isso tudo e vou dividir por quantos termos teve? 1, 2, 3, 4, 5. Somo tudo e divido por 5. Achando. Gente, eu estou somando aqui, ó, 75 mais 85 mais 60 mais 85 mais 45 dá 350. Dividido por 5, 70.
70. Porque ficou a média igual a 350 dividido por 5, igual a 70. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time, em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Então vamos entender essa questão. A questão diz o seguinte: era um plantel de 20 jogadores e a média das alturas era 1,80. Eu te dei isso para quê? Para você descobrir a soma de todas as alturas das pessoas do time. Só que no último treino, antes da estreia, um dos jogadores desfalcou, então um jogador saiu. Em razão disso, o técnico chamou outra pessoa, falou apenas isso. Só que o novo jogador não tem o mesmo tamanho. Ele é 0,20 metros mais baixo que o anterior. Então, qual a média da altura em metros do novo grupo? Então vamos aqui, ó. Primeiramente, ó, o jogador antigo. O jogador antigo. Eu não sei a altura dele e nessa questão não tenho como descobrir. Então, ó, o tamanho dele, a altura dele, x metros. O jogador que vai substituir ele, o jogador novo, eu vou chamar de x menos 0,2. Por que menos, Tobis? Menos porque ele é 0,2 mais baixo. Então, é a altura desse menos 0,2 metros. Pronto. Tobis, o que eu posso fazer? Eu tenho como, primeiramente, pelos dados, eu te dei também que eram 20 jogadores, então o número de jogadores são 20, e a média era de 1,80 metros. Então, vê se você entende. O que é média? Média é a soma de todos os termos, soma de tudo, dividido pelo número de termos. A minha média, ó, é 1,8. A soma, incluindo todos, incluindo o jogador que vai sair, que vai quebrar, se machucar, sobre 20. Fazendo cruz credo, eu descobri que a soma é de 36 metros. Então, olha para cá. A soma do plantel, antes dessa contusão, antes de mais nada, era de 36 metros, incluindo o jogador antigo, que nessa época não estava machucado. Só o que aconteceu? O que vai acontecer agora de novo? O que vai acontecer de novo? Olha, esse jogador vai sair e esse vai entrar. Então, como é que vai ficar a minha nova soma? Como é que será a minha nova soma? Era os 36 metros de todo mundo, menos a altura do jogador antigo que saiu. Esse saiu. Gente, se ele sair, a altura dele eu vou diminuir, porque ele não está mais contando. Mas vou somar a altura do jogador novo, que é x menos 0,2, que foi o que entrou. Tobs, eu não entendi. Vê se você entende comigo. Se eu somar a idade das 50 pessoas que estão assistindo essa aula, dá 80 metros. Dá 80 metros. Só que sai Tobias. Se sai Tobias, eu tenho que pegar os 80 metros menos os meus 2 metros de altura. Então fica 78 metros. Se tirar Tobias, se eu somar todos os outros restantes, dá 78 metros. E se entrar uma pessoa de 1,80 m, se eu entrar uma pessoa de 1,80 m, eu vou somar mais a altura dele, que vai dar 79,8 metros. Foi o que eu estou fazendo, ó. Eu estou subtraindo quem saiu e somando com quem entrou. A altura de quem entrou, a altura de quem saiu. Então, a minha soma agora, minha soma nova, é, ó, corto, 36 menos 0,2 vai dar 35,8 metros. Então, vamos calcular a nova média? A média é a soma de todo mundo dividido pelo número de pessoas. A média é igual à soma
dividido pelo número de pessoas, que é 20. Vai dar quanto? Vai dar 1,79 m. Letra C. E o último, média ponderada. A média ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Como assim, Tobias? Olha, média ponderada é a nota 1 vezes o peso 1, que é o peso da nota 1, mais a nota 2 vezes o peso da nota 2. Vamos ver se vocês entenderam? Nota 3 vezes o peso da nota 3, que é o peso da nota 3, mais, ó, vai, nota N, peso de N. Por que N? N, Tobias? Porque eu não sei quantos termos vai ter na questão que você vai fazer. O Enem já cobrou 5 termos, 4 termos? Sim, sem problema. E eu divido pela soma dos pesos. Então, P1 mais P2 mais P3 mais PM. Quantos pesos tiver, eu tenho que somar. Preste atenção. Então, o que é N? N são as minhas notas. Nota 1, nota 2, nota 3 e assim sucessivamente. E P é os meus pesos. Agora, preste atenção comigo. Vai ser os exemplos que eu vou mostrar depois, mas tenta entender a lógica comigo. No Enem, nem sempre vem falando pesos. Ô, Tobias, como assim? Olha, nós falamos média ponderada ou falamos média aritmética agrupada. Em alguns casos, uma média aritmética agrupada. Como assim, Tobias? Olha, se você um dia for contar as pessoas que tem em sua sala, estudando com você no cursinho, você sabe que tem 20 alunos com 1,70 m de altura. Você vai ficar somando, ele pede assim, aí tem 30 alunos com 1,75 m, 15 alunos com 1,65 m, e aí vai. Você vai ficar somando, para você calcular a média aritmética, você vai ficar somando 1,70 mais 1,70 mais 1,70 mais 20 vezes. Por que 20 vezes? Porque são 20 alunos? Não. Você já faz o quê? Já pega 20 e multiplica por quanto? Por 1,70. Que é bem mais rápido do que você ficar 1,70 mais 1,70 mais 1,70 mais 1,70 20 vezes. Igual assim, ó, 1,75, 30 alunos. Você vai ficar 1,75 mais 1,75 mais 1,75. Não. O que você faz logo para você ganhar tempo? Você pega 30 e multiplica por 1,75. Então, tem questões que você vai pedir média aritmética e você vai aplicar essa fórmula aqui, porque é uma média aritmética agrupada. Então, o que vai ser os pesos? Ó, as notas, um exemplo, seriam as alturas. E o que será o peso? O peso poderá ser, nas questões do Enem, um exemplo, o próprio peso, que já caiu várias vezes. Pode ser quantidade de pessoas, foi o exemplo agora, que foi, ó, 20 pessoas têm 1,60 m. Pode ser quantidade de dias. E se você for fazer o Enem ou algum vestibular específico, pode vir também o nome de frequência. O peso pode também vir como frequência, porque assim, ó, 1,70 m tem uma frequência de 20 vezes. 1,75 m tem frequência de 30 vezes. O nome frequência nunca caiu no Enem, mas em vestibulares é comum. Um exemplo, 1,65 m, em vez de ele falar 15 alunos, ele vai falar tem uma frequência de 15, se repete 15 vezes. Então, grave uma coisa para o Enem e vestibulares. O peso nem necessariamente vai vir peso. Pode vir quantidade de pessoas, em forma do peso, quantidade de dias ou como frequência. Tobias, ainda estou com dúvida. Olha, média ponderada é a nota vezes o peso, a nota vezes o peso, a nota vezes o peso, somo tudo e divido pela soma do peso. Pronto. Um exemplo. Na primeira unidade eu tirei 5 e o peso era 8. Na segunda unidade tirei 8 e o peso era 10. E aí vai. Eu estou te dando a nota e te dou dando o peso.
Só que você pode pegar uma questão do Enem e falar quantidade de pessoas, quantidade de dias e frequência. Então, quando você vê em uma questão com vários dados, quantidade de pessoas, quantidade de dias e frequência, lembre que isso é o peso. Que isso é o peso. Talvez eu estou com dúvida. Vamos fazer questões agora de média aritmética, média ponderada, para mostrar para vocês como o Enem cobrou até o ano de 2019. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com frequentes acidentes de trabalho ocorrido, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. O resultado obtido estão no quadro. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Vamos pensar nessa questão. Olha, o que eu quero que vocês entendam quando eu falei de média ponderada. Uma média ponderada, a tradicional, é nota vezes o peso, nota vezes o peso, nota vezes o peso, nota vezes o peso, nota vezes o peso e divido pela soma de pesos. Só que o Enem já caiu questões de peso? Sim. Só que o Enem gosta de cobrar, vamos falar assim, uma média aritmética agrupada. Eu estou usando a fórmula de média ponderada. O que quer dizer média aritmética agrupada? Vê se você entende comigo. Vou pegar aqui, olha. Número de trabalhadores, número de acidentes sofridos. Só estou pegando aqui, ó. 15 trabalhadores sofreram 2 acidentes. Quando você vai calcular a média, você vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 15 vezes? Ou você já faz logo assim, ó, 2 vezes 15? Você já faz 2 vezes 15. Então, você está agrupando, ó, multiplicando pelo peso. Você está agrupando os dados. Por isso que a gente fala média aritmética agrupada. Repetindo, para quem não entendeu. Número de trabalhadores, 10. Número de acidentes, 3. Então, ó, 10 trabalhadores sofreram 3 acidentes. Então, você vai somar 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, assim? Não. Você já pega 3 vezes 10. 10 pessoas sofreram 3 acidentes. Pronto, você agrupa. E o que é peso? Gente, para você não errar, os pesos sempre são a quantidade de pessoas, ou peso propriamente dito, o número de dias, isso que é o peso. Nessa questão, é o número de funcionários, que é pessoas. Então, como é clássica no Enem, o peso é o número de pessoas, o número de dias que está sendo o peso. Então, pronto, ó, 50 trabalhadores sofreram 0 acidente. Então, ó, anota 0, o peso 50. Depois, 17 trabalhadores, um acidente. Então, número, que anota 1, o peso, que é o número de pessoas, 17. N3, vamos, anota 2, o peso, que é o número de pessoas, 15. 2 vezes 15. Depois, 3 vezes 10, estou pegando da tabela. Depois, 4 vezes 6, mais nota de 6, peso de 6, mais peso de 6. Então, 5 vezes 2. E a soma dos funcionários, que são 50, 17, 15, 10, 6 e 2. Que ele já deu na questão, ó, 100 funcionários. Então, ficou 0 vezes 50, mais 1 vezes 17, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 2. Vou colocar aqui, 2. Dividido por 100. Quando você fizer toda essa soma e multiplicação, ó, aqui dá 0, 27, 30, 30, 24 e 10. Somando isso tudo vai dar 111 sobre 100.
111 sobre 100, 1,11. Letra D. Então, gente, grave isso. Número de trabalhadores, número de dias, número de funcionários é o que o Enem cobra como peso. Pode vir também como frequência. Quem for fazer vestibular, frequência também é uma forma de cobrar o peso. E o 3, para saber qual é a nota que ele tem que tirar. Então, eu vou calcular a média do candidato 1 e calcular a média do candidato 3, para depois saber a nota que ele tem que tirar. Preste atenção comigo primeiramente. Olha, se você tivesse no Enem sem tempo, olhando visualmente, qual desses candidatos tem maior média ponderada? Se você olhar, é o candidato 1, sem dúvida nenhuma. Porque o peso de química é 4 e o peso de física é 6. O peso de química é 4 e o de física é 6. Vê se você percebe, a diferença aqui foi mínima, só que a diferença de física, que tem o maior peso, a diferença foi grande. Então, eu tenho certeza que o candidato 1 teve maior média. Só que eu vou fazer dos dois e mostrar para vocês, mas eu tenho certeza disso. Vamos calcular a média do candidato 1. Lembrando, é nota 1 vezes o peso de 1, mais nota 2 vezes o peso de 2, sobre a soma dos pesos. Vamos calcular de cada um. A média do candidato 1. A nota 20, o peso 4, mais, em física, 23, o peso 6. E eu sempre divido pela soma dos pesos, que vai ser 4 mais 6. Então, ficou ó, 80 mais 138 sobre 10. Então, a média tem que ser quanto? Somando, ó, gente, 218 sobre 10. Ele ficou com a média 21,8. Esse foi a média do candidato 1. E a média do candidato 2, Tobes, mesmo sabendo que ela é menor, mas vamos, 21 vezes 4, mais 18 vezes 6, sobre a soma dos pesos. Média 2 igual. 21 vezes 4, 84. 18 vezes 6, 108, sobre 10. Vai dar quanto? 192 sobre 10. A média do candidato 2 é igual a 19,2. Então, olha para cá. Vamos agora interpretar a questão, o final. Para ele ganhar, ele tem que estar em primeiro lugar, claro. Só que a nota dele tem que ser maior do que isso aqui, ó. Tem que ser maior do que isso aqui. Tem que ser um resultado maior do que isso aqui. Se você quiser calcular como igual na questão, beleza. Só que a nota dele tem que ser maior para ele ficar em primeiro colocado. Então, olha para cá. A média ponderada dele tem que ser maior do que 21,8. Média ponderada, bora, vai ser a nota de química, X, vezes o peso de química, que é 4. Mais a nota de física, 25, vezes o peso, que é 6. Sobre a soma dos pesos, que é 4 mais 6, tem que ser maior que 21,8. Olha, aqui dá 10. Jogo para cá, multiplicando. Então, ficou 4x mais 25 vezes 6, 150, tem que ser maior do que 218, porque o 10, aqui é 10, estava dividindo, joguei para cá multiplicando. 21,8 vezes 10, 218. O que acontece? 150 está mais, passa para o outro lado, menos. Então, fica 68. Só que x tem que ser maior que 68 dividido por 4. Quanto é 68 dividido por 4? 17. X tem que ser maior que 17. Então, qual a nota aqui que é maior do que 17? A primeira, 18, porque eu pedi a menor nota que o candidato 2 deverá tirar. Então, a nota dele tem que ser maior que 17. No caso, 18.
Enem. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Olha o que a questão falou. A questão falou que fizeram o exame durante 60 dias e foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado foi, e ele pediu a média diária de garrafas fora das especificações. O restante ali é encher linguiça. Vamos aqui, olha, uma questão dessa é de média. Ó, média. Só que tem quantidade de dias e tem quantidade fora de especificações por dia. Então, isso aí é uma questão de quê? Média ponderada simples ou média aritmética agrupada. Média aritmética agrupada. Por que, Otobis? Eu vou escrever a fórmula de média aritmética ponderada ou média ponderada. É a nota 1 vezes o peso 1, nota 2, peso 2, nota 3, peso 3, nota 4, peso 4, e eu somo e divido pelo peso. Ô, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem lembra o que eu falei no começo da aula? Quem é o peso nessa questão e quem é a nota nessa questão? Quantidade de dia, gente, é o peso. Peso pode vir nas questões do Enem. Ó, gente, pode vir peso, pode vir número de pessoas. Deixa eu acrescentar aqui, ó, quem for fazer Consultec, vem como frequência. Vem como frequência. E aqui aí eu perguntei, ó, quantidade, eu coloquei para vocês, quantidade de dias. Então, olha, a média que ele quer é igual. Aqui é as notas e aqui é os pesos. Talvez por quê? Olha, quem tem dificuldade de entender isso, vê se você entende comigo. Olha para cá. Quantidade de garrafas fora das especificações por dia. Teve zero garrafas que repetiu por 52. Você não vai pegar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Você já pega 52 e multiplica por 0. Teve uma garrafa que estava fora da especificação durante 5 dias. Aí você não pega 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Você pega logo 5 vezes 1. Você já pega logo 2 vezes 2, 3 vezes 1. Então, é uma média ponderada agrupada. Então, ó, 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. E divide pela quantidade de dias, que foi 52, mais 5, mais 2, mais 1. Que ele já deu na questão, ó, 60. Ó, aqui dá 0, aqui dá 5, aqui dá 4 e aqui dá 3. 5 mais 4, 9 mais 3, 12. 12 dividido por 60, 0,2.